Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento dos testemunhos da semana. Neste domingo, lá na igreja Santuário do Espírito Santo, apareceu... Quando eu dei o testemunho, eu falei de jovem, mas na verdade é um homem, tá? Ele tem 28 anos de idade, mas tem cara de garoto ainda, tá? Ele veio com a família e ele veio para dar testemunho de uma grande bênção que ele recebeu. Ele foi um que eu contei para vocês, que veio no meio da semana, junto com a sua irmã, há um mês atrás, lá na igreja. E eu atendi, e ele veio com depressão profunda. Ele veio na igreja nesse domingo e deu testemunho da sua libertação espiritual. Ele disse que há muitos meses ele estava dentro de um quarto, triste, depressivo, angustiado, chorava. Não tinha coragem de sair de dentro do quarto em lugar nenhum. Isso foram meses, queridos irmãos. Quando eu fiz oração para ele lá dentro da igreja e ele foi liberto, e ele até chorou, eu abracei ele, ele foi liberto do espírito da morte, o espírito que traz a depressão profunda e depois leva ao suicídio. Ele chegou a comentar, dando testemunho lá na igreja para todo mundo, que por algumas vezes ele sentiu vontade de morrer, porque o mal falava para ele que não tinha razão dele viver, não tinha mais motivo, porque ninguém o amava, ninguém o queria mais. Então, né, estava na hora dele morrer. Ele sentiu essa sensação várias vezes, mas graças a Deus, né, ele foi levado pelo Espírito Santo até a minha presença na igreja Santuário do Espírito Santo, e ele foi liberto em nome de Jesus. Amém? Esse foi o testemunho que ele foi até a igreja e deu esse testemunho. Está alegre, está feliz, agora está procurando emprego. Amém? Na semana retrasada, esteve lá uma mulher conhecida minha de longos anos, de muitas orações, muitas coisas que eu fiz, que eu ajudei. E só que ela não estava sendo digna do Senhor. E ela me procurou no meio da semana, desesperada, pedindo oração, né? Fazia anos que não ia lá, de repente foi porque precisou. E eu disse para ela, bem no domingo, às 9 horas da manhã, na igreja Santuário do Espírito Santo, aí você participa da oração. Hoje eu não vou fazer oração para você. E ela foi embora, e quando chegou no domingo ela foi na igreja. Só que conforme foi desenrolando o culto, Deus foi falando tanto comigo, e saiu da minha boca, eu tive que falar muitas coisas sobre ela, relembrando tudo o passado dela, desde quando eu a conheci. E eu disse para ela que na hora da imposição de mãos, que as pessoas são convidadas aí e eu imponho as mãos, eu disse para ela não levantar do banco, porque eu não iria impor as mãos sobre a cabeça dela. E eu disse para ela, se o Espírito Santo quiser, ele te abençoa, ele te cura, mas eu não vou orar. Deixei muito claro isso na frente de todo mundo. Foi muito firme, muito duro, no decorrer do culto inteiro. E toda vez que eu falava uma palavra, uma discípula cheia do Espírito Santo que ora em línguas, ela levantava a mão e começava a orar em línguas, confirmando as palavras que o Espírito Santo estava colocando em minha boca. E chegou um momento que a mulher, ela viu que ela foi tão reprimida, ela foi tão cobrada por Deus, que ela entrou num choro constante, num gemido lá dentro do coração, que a igreja inteira ficava ouvindo ela chorando. E isso era praticamente no final do culto. E uma outra discípula de louvor levantou e começou a cantar uma música linda no salmo. Por que choras, minha alma? Por que choras dentro de mim? Essa música era para ela, para aquela mulher. Ela chorou tanto, abriu tanto o coração de arrependimento de todas as faltas que ela fez, que não agradou o coração de Deus, de tantas traições que ela fez aqui na terra para o seu semelhante, que ela se arrependeu tanto e chorou com a alma. E tocou o coração do Senhor.
Nesse domingo ela voltou na igreja. Aí eu falei para ela, ó, agora esse domingo você pode vir na imposição de mãos. E ela veio. Quando chegou na imposição de mãos, ela deu um testemunho. Ela falou assim para mim: quando eu te procurei no meio da semana, eu estava muito deprimida. Eu não tinha prazer de nada dentro de casa, não tinha prazer de comer, não tinha prazer de tomar banho. Eu estava totalmente sozinha, triste, angustiada, um aperto no coração. E depois daquele domingo, desse último domingo que passou, que eu estive aqui, que tudo aconteceu, eu me sinto arrependido de tudo que eu fiz, peço perdão para Deus todos os dias, tá? Meu coração se tornou leve e arrancou toda aquela coisa ruim que estava no meu corpo. Até meu filho, que não me visitava há muito tempo, foi me visitar, tomou café junto comigo. E ela deu esse testemunho dessa libertação que saiu lá de dentro do coração dela. É uma coisa que estava presa dentro do coração dela, mas ela estava indigna com o Senhor. Ela foi repreendida, ela se arrependeu e recebeu a bênção que ela veio buscar. Amém, queridos irmãos? Esses foram os 2 testemunhos que aconteceram na Igreja Santuário do Espírito Santo essa semana. Amém?